Você está agora no canal Repensar, com Paulo César. Olá, me chamo Paulo César, pastor e psicólogo, e você está agora no podcast do canal Repensar. Bom, hoje nós vamos estar tendo uma reflexão sobre o fato do maior vírus da Terra. Pecado, desobediência. Fatos esses que nos colocam muitas das vezes em situações bastante gravantes. Situações em que nos prejudicam, talvez, por toda uma vida inteira ou até pela eternidade. O fato é o seguinte: ao pensar das coisas que nós optamos por fazer, nós muitas das vezes nos complicamos porque essas escolhas não foram boas. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis por não entender, por não saber, ou fazer escolhas muito ruins, coisas, fatos que nos prejudicam bastante determinadas situações do qual nós mesmos nos colocamos. E às vezes o fazemos por vontade apenas de nossa carne e não por vontade do nosso espírito. Por que não pela vontade do nosso espírito? Por não conhecer a palavra de Deus. Estamos vivendo momentos muito difíceis pela ganância, pela própria destruição, que esse fato de ter desobedecido a um mandamento do qual apenas foi proibido não fazê-lo. Mas por ter desobedecido, a coisa acabou sendo como um vírus em que afetou toda a criação. É muito sério essas situações do que aconteceu, que ela nos trouxe o vírus justamente da morte. A morte que todos tememos. Tememos porque desconhecemos. Desconhecemos porque não temos procurado saber a respeito da verdade. Essas situações, às vezes, fica complicado de você estar conversando sobre isso com algumas pessoas, pelo simples fato de elas adotarem as suas próprias crenças, sua maneira de entender, de enxergar, de ouvir e de ver. Fatos esses que, às vezes, acabam prejudicando muito mais do que muitas das coisas que, às vezes, nos atacam. O fato da ignorância, elas nos cegam, elas nos colocam perdidos. E aí começamos a dar um crescimento de uma coisa que nos prejudica pela própria vontade nossa. As pessoas procuram às vezes ajudas e essas ajudas ficam difíceis de poder fazê-las porque na verdade ninguém ajuda ninguém. Somos nós mesmos que nos ajudamos e procuramos com o nosso próprio entendimento fazer determinadas escolhas sem pelo menos parar e pensar se aquilo que nós vamos realmente fazer vai nos trazer grandes benefícios, bons benefícios, se vão nos trazer bons frutos. Eu uso muito a respeito de ter uma visão, um parâmetro, a própria palavra de Deus, não dita pelos homens, mas dita nas suas escritas, procurando ler, procurando entender e fazendo conhecimento na própria vida e aplicando na minha vida todos os fatos e ensinamentos que ali são ensinados. Tudo posso, porém nem tudo me convém. Então, como se trata da minha vida e eu quero ser bem sucedido nas minhas empreitadas, nos meus projetos, nos meus planos, em primeiro lugar eu procuro saber se aquilo ali vai me dar uma situação boa, uma qualidade de bons resultados. Outra é orar, pedir uma orientação espiritual, uma orientação que venha de Deus.
E esse é um grande fator complicador também, porque nem todos acreditam de fato em Deus. Crer em Deus é um fato que diz: bem-aventurado são aqueles que viram quem? Jesus, e o aceitaram. Mas muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então isso é um fator em que as pessoas às vezes acabam se complicando, estão dizendo que fazem parte de um grupo que se diz ser espirituais cristãos e não cumpre a própria palavra de Deus em relação ao que se ensina ali. Então acabamos sofrendo com essas consequências. Então o maior vírus na atualidade hoje é o Covid. Covid mata? Não, ele colabora para que você vá passar pelo processo do qual todos nós iremos passar, pela morte. A morte só existe porque houve uma desobediência, um descumprimento naquilo que a gente ia fazer em relação ao que foi dito a um homem para que não o fizesse. Ele não provasse ou comesse daquela fruta, porque se ele comesse, certamente morreria. Isso é uma coisa que ninguém no mundo vai poder desmentir, vai poder desqualificar, porque mesmo os que não creem, todos que tentam dizer que é mentira o que a palavra de Deus diz, certamente e todos irão fazer a prova de que realmente todos irão morrer como todos têm morrido. A Covid, ela pode prejudicar, ela pode auxiliar a você chegar a uma situação de falência, pois muitos estão acometidos, muitos já estão afetados por outras doenças e esse vírus ele vem colaborar para que toda a sua imunidade também esteja enfraquecida, e aí vem a óbito. Eu acredito que até mesmo pessoas acometidas de doenças, elas só vão morrer se Deus assim já tiver determinado. Creia você ou não, esse é um fato real. O fato real, outro que ninguém pode também desmentir ou descaracterizar, é que toda vez que você desobedeceu às regras, condutas, você foi punido. Nós sofremos as consequências das nossas desobediências e com isso geram resultados. Toda ação tem sua reação. O que você plantar, você vai colher. Não tem como você escapar das consequências dos seus erros. Você procure saber, procure aprender, procure aplicar na sua vida o versículo mais importante, no meu ver, da Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se torne uma pessoa livre, sem problemas de poder ter feito determinadas escolhas que te trouxeram resultados ruins. Certamente, se você já o fez, baste que você ore e peça a Deus para que possa restabelecer a sua vida e que você possa, daqui para frente, poder ter uma vida melhor e mais saudável. E se prepare, porque os finais dos tempos estão chegando e Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Fica aqui a dica e procure no canal Repensar. Estamos querendo colocar uma ajuda psicológica, no qual eu poderei fazer um atendimento e te auxiliar a talvez encontrar uma saída para o problema que você vive. Fica aqui a minha dica, uma excelente semana e que Deus o abençoe.